Em 2026, você vai vender 80 mil horas da sua vida e não vai ter nada no final do ano. Isso é matemática pura, e eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar de quem inventou essa matemática. Hoje eu vou te mostrar o criador dessa fórmula, como isso vem te afetando durante sua vida inteira e um caminho para você conseguir fugir dessa corrida ainda esse ano. Mas para isso, a gente precisa voltar 250 anos. Em 1776, um filósofo escocês chamado Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, o livro mais influente de economia já escrito. Logo no começo, ele descreve uma fábrica de alfinetes. Um operário sozinho fazia no máximo 20 alfinetes por dia, mas se 10 pessoas dividirem o trabalho, cada uma fazendo uma tarefa repetitiva, a fábrica produz 48 mil por dia. Smith provou que dividir o trabalho gera riqueza absurda, mas escreveu uma frase que quase ninguém cita no mesmo livro: o operário que faz a mesma tarefa a vida inteira fica em geral tão estúpido e ignorante quanto possível para o ser humano. Ele já tinha visto o preço disso em 1776. 135 anos depois, em 1911, um engenheiro americano chamado Frederick Taylor pegou a ideia de Smith e cientificou ela. Publicou os princípios da administração científica. Começou a cronometrar cada movimento dos trabalhadores e padronizar esses movimentos. Antes do Taylor, o operário ainda tinha autonomia, era quase um artesão. Depois disso, virou uma peça. Mas 2 anos depois, Henry Ford pegou a ideia de Taylor e montou a primeira linha de montagem móvel da história, em 1913. Aqui tem uma coisa importante que pouca gente sabe. Em 1914, Ford fez uma jogada que mudou o capitalismo. Passou a pagar $5 por dia, 5 vezes a média do mercado da época. Ford queria que o trabalhador dele virasse o consumidor do próprio carro que ele fabricava. Criou do zero o mercado consumidor de massa. A frase dele foi essa: eu quero pagar bem o suficiente para que meus operários sejam meus clientes. Esse é o desenho do sistema que você herdou. O trabalhador ganha bem o suficiente para consumir, mas não bem o suficiente para ser dono. Em 2026, isso continua igual, só mudou de roupa. O cronômetro do Taylor está hoje no aplicativo que registra o ponto, no GPS do entregador, na meta de chamadas do telemarketing. Você troca o tempo por dinheiro, e quem é dono troca o seu tempo pelo lucro. É como o sistema foi desenhado, só que ele foi desenhado por quem ia ser dono. Tem um cara chamado Robert Kiyosaki, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, mas a parte mais útil do trabalho dele tá no livro seguinte, O Quadrante do Fluxo de Caixa. Ele desenha uma matriz com 4 posições, você sempre tá em uma delas. Primeira, o E, de empregado, vem de tempo por dinheiro fixo, carteira assinada, salário, benefícios. Segunda, o A, de autônomo. Freelancer, profissional liberal, vem de tempo também, só que cobra melhor. Esse é o lugar para onde o vídeo 1 te levou, mas a verdade é que se você parar uma semana, o dinheiro para junto. Terceira, o D, de dono de negócio, quem monta sistemas que rodam mesmo quando ele dorme. E o I, de investidor, o dinheiro dele trabalha para ele. Ações, imóveis, pedaço de empresas. Empregado e autônomo dependem do seu tempo. Dono e investidor dependem de algo que você construiu ou comprou. Aí entra uma frase do Naval Ravikant, que resume melhor que qualquer outra a saída. Ele é investidor americano, bilionário, fala pouco, mas quando fala, vale a pena prestar atenção. Se você não consegue dormir e acordar mais rico, você está trocando tempo por dinheiro. Para ser rico, você precisa ser dono de alguma coisa. Dono de quê? Naval responde isso com um conceito que pouca gente no Brasil conhece: os 3 tipos de alavancagem. A primeira alavancagem é trabalho, pessoas trabalhando para você. É a mais antiga da história. Pirâmides do Egito, Império Romano, fábrica do Ford. Funciona, mas exige permissão. Você precisa convencer outras pessoas a trabalharem para você. E gerenciar humanos é caro, lento e quebra fácil. A segunda é capital, dinheiro trabalhando. Você compra ações, imóveis, empresas e o dinheiro rende sozinho. Funciona muito bem, mas tem um problema: você precisa ter o capital antes. Quem nasce sem ele leva 30 anos para acumular. Essas 2 alavancagens existem há séculos. Eram as únicas 2, até a internet chegar. A terceira alavancagem é a que muda tudo e é a mais recente da história humana: código e mídia. Código é um pedaço de aplicativo que continua funcionando depois que você fechou o computador. Mídia é conteúdo que continua sendo visto depois que você parou de gravar. Por que essas 2 mudaram tudo? Por uma razão simples: elas não exigem permissão. Você não precisa convencer ninguém a trabalhar para você e não precisa do capital dos outros. Você escreve uma vez, posta uma vez e aquilo continua trabalhando para você todo dia. É a primeira vez na história em que um cara sozinho, no quarto, sem capital nenhum, consegue alavancar o próprio trabalho até um nível que antes só dono de fábrica conseguia. E é exatamente por isso que existem programadores de 25 anos faturando 10 milhões com um aplicativo.
criadores de conteúdo que faturam mais que executivos de banco, donos de produto digital que ganham dormindo o equivalente ao salário mensal de quem trabalha o mês inteiro. A geração mais sortuda da história não foi a do Baby Boom, é a sua. É a primeira que pode alavancar trabalho sem precisar mandar em ninguém. Imagina um programador contratado em uma empresa, salário de R$8.000 por mês. Em um ano, ele ajuda a produzir diversos aplicativos. Esses diversos aplicativos faturam 2 milhões todo ano com a programação que ele ajudou. Ele recebeu 96 mil no ano. 4,8% do valor que ele ajudou a gerar. É como a CLT funciona. A empresa bancou o risco, o tráfego e a estrutura. E em troca disso, fica com a maior parte. Mas vale uma pergunta sincera. Em quanto do valor que você ajuda a gerar, você participa? Em muitos casos é uma fração pequena. Agora o segundo exemplo que parece resolver isso. Vendedor de aplicativo corporativo. Base de 10 mil, mais 8% de comissão sobre o que ele fecha. Comissão padrão de SaaS B2B no Brasil em 2026. Ele bate meta de 1 milhão em contratos no ano. Comissão de 80 mil, base de 120, total 200 mil. 20% do valor que ele fechou. Bem melhor que o programador. Mas tem um detalhe que muda tudo. Se o vendedor para de trabalhar amanhã, ele para de receber. E a empresa continua faturando por anos com o contrato que ele fechou. Ele recebeu uma fatia, a empresa ganhou um ativo. Essa é a diferença que ninguém te conta. O ponto não é quanto você ganha hoje, é o que continua rendendo depois que você sai da sala. Tem uma coisa que aprofunda isso ainda mais, é o que economistas chamam de salário implícito. Imagina que você ganha 8 mil por mês, 96 mil por ano. Quanto você precisa ter investido hoje para gerar esse mesmo salário sem precisar trabalhar? A taxa Selic em 2026 está em 14,5% ao ano. Conta simples, 96 mil dividido por 14,5% dá 662 mil reais. Esse é o seu patrimônio implícito. Você equivale a um homem com 662 mil reais investidos no tesouro do governo. A diferença é uma só, o investidor não precisa acordar cedo, você precisa. Tem uma regra que tira o sono de quem entende ela, a regra dos 72. Para calcular em quantos anos o investimento dobra, você divide 72 pela taxa anual. Salário CLT típico no Brasil sobe em média 7% ao ano. 72 dividido por 7 é 10. O seu salário dobra em 10 anos. A Selic hoje está em 14,5%. 72 dividido por 14,5 é 5. Ou seja, o dinheiro investido dobra em 5 anos, sem você fazer nada. Negócio digital, escalando a 50% ao ano, dobra em menos de 1 ano e meio. Trabalho, dobra em 10. Capital, dobra em 5. Negócio, dobra em 1,5. A matemática é cruel, mas honesta. Quem começa a fazer essa conta em algum momento, para de pedir aumento. Entende que a estrutura só vai mudar quando ele começar a participar do que rende mesmo sem ele ali. Se você ouviu isso e ficou pensando, eu sou exatamente o funcionário, eu preciso desse salário, eu tenho boleto, eu tenho filho, eu não tenho energia depois das 10 horas que eu já trabalhei. Calma, respira, tá tudo bem. Lembra que no vídeo 2 eu te disse que tá tudo bem você ainda não ter construído nada? Esse vídeo é a continuação daquela conversa. Lá era sobre se permitir começar. Aqui é a segunda etapa. A maior parte dos brasileiros em 2026 está nessa situação, sem demérito, sem culpa. Tem uma frase do Tolkien que o Gandalf fala pro Frodo num momento difícil. Talvez essa seja uma das frases mais bonitas escritas no século XX. Não cabe a nós escolher o tempo em que vivemos. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Você não escolheu nascer no Brasil em 2026. Você não escolheu o emprego que tá hoje. Mas as horas fora do trabalho são suas. E é com elas, no ritmo que dá, que se constrói uma saída. Não tem mágica, tem 5 coisas que juntas ao longo de meses vão mudar a equação. Passo 1. Olhe para onde o seu tempo vai. Pega 7 dias e anota tudo. Quanto você vende em trabalho fixo, quanto você perde em rede social, série, discussão online e quanto você controla de fato. Em muitos casos, a pessoa descobre que perde em distração mais tempo do que ganha em trabalho. Passo 2. Construa algo que fique em pé sem você. Pode ser um perfil em rede social que continua atraindo gente, um livro digital, um modelo de planilha, um portfólio que abre portas sem você presente. Algo que existe depois que você fecha o computador. É isso que com o tempo vira ativo. Passo 3. Aprofunde no que você já escolheu. O Naval chama de conhecimento específico. A combinação única do que você sabe, gosta e da experiência que foi acumulando. Passo 4. Amarre parte do que você cobra ao resultado. O vídeo ontem falou para cobrar por entrega e continua valendo, mas tem um passo a mais que poucos no Brasil aplicam: amarrar a parte do pagamento ao resultado da entrega. Editor que cobra 3 mil pelo mês de edição, se o canal gera 200 mil em vendas, ele podia cobrar 2% do resultado além do valor fixo. Você sai de competir no preço e passa a competir no resultado. Passo 5. Dá tempo ao tempo. As coisas que viram ativo demoram entre 2 a 5 anos. Canal no YouTube, marca pessoal, produto digital,
negócio próprio. Quem espera resultado em 3 meses, desiste no quarto. Quem aceita que parte do trabalho vai ser invisível é quem chega no momento em que a coisa começa a girar. Tem uma entrevista do Ayrton Senna em que perguntaram quem eram os ídolos dele. Ele respondeu o seguinte: eu não tenho ídolos. Ídolos são feitos de gesso. Eu admiro pessoas que constroem alguma coisa. Pessoas que constroem alguma coisa. Quando você começa a construir, mesmo devagar, você muda o lado da equação. Para de só vender tempo e começa a fazer o tempo trabalhar ao seu favor. Esse é o 4º vídeo do Dope Lab, e se isso fez sentido pra você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta que eu prometo tentar responder todos. E no próximo sábado, eu vou te ensinar como montar o seu próprio negócio. Obrigado e até o próximo sábado!